Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou um pouquinho sumida aqui do canal, porque essas duas últimas semanas foram semanas um pouquinho difíceis. A semana que passou, eu tive algumas demandas pessoais a mais do que estava previsto. E nessa última semana, na segunda-feira, a gente perdeu uma pessoa muito especial, que é a minha sogra. Então eu fiquei um pouquinho ausente, mas já estou retornando com algumas ideias. E assim, considerando, né, esse fato que ocorreu aí da minha sogra, gente, eu já estava com algumas reflexões sobre o tema do vídeo de hoje. E aconteceu, né, com essa perda que a gente teve, essas reflexões, elas foram fomentando dentro de mim e, né, me deram ideias aí sobre esse assunto. Eu consegui refletir ainda mais analisando essa pessoa, porque ela era uma pessoa muito altruísta, se não for a pessoa mais altruísta que eu conheço. Então a gente começa a pensar sobre o amor próprio. O que é o amor próprio? É difícil para a gente ter a definição do que é o amor próprio, muitas vezes porque a gente não conhece isso, né? O amor é um sentimento. Então, a gente sabe o que a gente sente pelo outro, mas por a gente mesmo, por nós mesmos, né, fica um pouco difícil você ter um sentimento por si próprio. Às vezes, isso vinha, esse pensamento em mim, tentando entender o que é o amor próprio. E eu entendi o seguinte, que o amor próprio, ele não é um sentimento em si. Ele é mais uma convicção do cuidado de nós mesmos, né, conosco. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente conversar e para a gente discutir. Talvez esse tema fique um pouco longo, mas eu peço para vocês ficarem até o final, porque tem umas reflexões muito boas aqui, sabe? Primeiramente, gente, muitas vezes é difícil saber o que é o amor próprio, porque a gente desconhece o que é o amor, dependendo da criação que a gente tenha tido. Então, muitas vezes, a gente não tem aquele sentimento de cuidado com si próprio, de olhar para si, de olhar para dentro, de ter a imagem de si como pessoa que merece ser amado, que merece ser especial, né, que merece ser valorizado pelas outras pessoas. Então, às vezes, a gente demora anos, geralmente é na fase adulta, que a gente cria a consciência de vida e a consciência de si próprio, que, claro que isso aí vai até o final da vida da gente. A gente passa uma vida toda aprendendo quem somos, por que estamos aqui, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço por mim. Então, são perguntas que a gente se faz para chegar nessa definição do que é o amor próprio, para a gente chegar no entendimento, para chegar nesse ponto de entender, né? Então, muitas vezes, ninguém fez nada para que a gente se sinta especial, para que a gente se sinta amada. Tem pessoas que passam uma vida dessa forma, sem saber o que é isso. Então, fica difícil a pessoa amar a si mesma se ela não tem esse amor de outras pessoas por ela, né? Então, gente, e tem um outro detalhe também que eu reflito muito sobre isso. Muitas vezes nós mulheres somos criadas para servir, para sorrir, para ser simpática, para ceder principalmente, né? Eu mesma, eu fiquei muito tempo da minha vida pensando que eu não queria ser vista como uma pessoa chata, como uma pessoa que dá trabalho para os outros. Eu gostava, na verdade, de facilitar a vida do outro, de ser útil. Então, muitas vezes a gente perde até que ponto que isso daí é importante e acaba se
se desvalorizando, esquecendo de si, né? Então, assim, eu até fiz algumas anotações aqui para eu não perder nada do que eu queria falar. Porque eu penso, pessoal, que a gente tem que ser amado pelo que a gente é e não pelo que a gente faz pelos outros. E por um bom tempo, né, na minha vida, e acredito que muitas pessoas também, a gente vai vivendo achando que a nossa importância é pelo que a gente significa para o outro. E muitas vezes esse significado é pelo que a gente faz, pelo que a gente serve. Então, chega um ponto que a gente tem que olhar para si e entender que a gente tem que fazer mais pela gente. Então, o amor próprio, hoje eu entendo que ele não é um sentimento. O amor próprio é atitudes. São coisas que a gente faz pela gente mesmo, valorizando nós mesmos, né? Então, aqui, o primeiro ato de amor próprio, para mim, é cuidar de si, corpo e espírito. Então, assim, se cuidar mesmo, cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, né, da nossa aparência, ter momentos gratificantes ali, de um banho com um produtinho bom, de fazer as coisas no nosso tempo, de se arrumar no nosso tempo, de se olhar no espelho, perceber a própria imagem, para a gente, inclusive, entender quem nós somos. Fazer as coisas com menos pressa, entendendo o porquê de se cuidar. Não é para os outros, é para a gente mesmo. Por um bom tempo também na minha vida, eu fazia as coisas pelos outros. Eu achava que eu tinha que aparentar uma coisa pelos outros e não por mim. Achava que eu tinha que me sentir, que estar bonita pelos outros e não por causa de mim. Hoje eu já perdi isso. Inclusive, mesmo quando eu não estou arrumada, eu me sinto bem, porque eu estou cuidando de mim. E também esse cuidado, ele também ele é pelo espírito também, né? A gente tem que alimentar o nosso espírito com coisas boas, com estudo, com espiritualidade, para a gente se fortalecendo como pessoa. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ter esse cuidado consigo, com o corpo, com a alma, com o espírito. Outro ponto, ter um propósito. Quando a gente tem um propósito de vida e a gente se ocupa de coisas edificantes, estudo, trabalho, coisas que vão elevar a gente, inclusive elevar a autoestima, né? A gente mostra para os outros que a gente tem um propósito, que a gente não está aqui apenas para ser o que os outros querem, para servir ao outro, a gente está servindo a si próprio também, com propósito de vida, para colher frutos futuros, que isso edifica a gente, né? Como se diz, o trabalho edifica o homem. Então, eu considero isso trabalho, estudo, coisas que vão melhorar a gente como um todo, né? E também acredito muito que esporte, um hobby, tudo isso são os propósitos de vida da gente. Quando a gente tem claro o que a gente quer e as pessoas veem isso na gente, acredito que a gente é mais valorizado, né? Que a gente é mais amado. Então, ter um propósito de vida é um ato de amor próprio. Outro ponto, outro ato de amor próprio é saber dizer não. Também é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, não posso dizer que eu já estou assim, falo no não tranquilamente, né? Eu treino muito isso em mim, mas muitas vezes eu fiz coisas que eu não queria, fui a lugares que eu não queria, porque eu não conseguia falar não. E isso me trazia uma série de transtornos, porque, né, uma decisão que a gente toma, ela desencadeia várias outras coisas. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, às vezes, quando eu via, eu já tinha falado sim para uma coisa que eu nem queria fazer. Eu já tinha falado que eu ia resolver uma coisa para a pessoa, uma coisa que eu não queria, que eu sabia que ia ser complicadíssimo para mim, mas não estava em mim, né? Era mais forte do que eu falar assim. Hoje eu paro e penso, e eu não falo sim de sopetão.
Não fale isso mais. Isso é um ato de amor próprio para mim, porque eu trazia problemas, situações desagradáveis por não saber falar não. Às vezes eu ia facilitar a vida de alguém, mas complicar a minha. Outro ato de amor próprio. Mostrar aos outros os nossos limites. Isso é muito importante, gente. Muitas vezes também a gente passa uma vida suportando tudo, tolerando tudo. A gente não fala e nem demonstra que aquilo desagradou, que aquilo ali ultrapassou o nosso limite. Então, assim, quando a pessoa acostuma com fazer o que bem entende, sem pensar, poxa, ela vai ficar chateada, ela vai se sentir pressionada, alguma coisa do tipo assim? Não, a pessoa não pensa porque você nunca demonstrou aquele limite. Um exemplo que eu posso, né, dar aqui sobre esse limite e sobre as coisas que a gente não aceita, né? O limite também, ele tá bem atrelado aí às coisas que a gente não aceita. A gente tem que falar o que a gente não aceita. Isso é um ato de amor próprio. Porque conforme a gente vai cedendo e vai achando normal, as pessoas também se acostumam. E não tratam a gente com o devido respeito, com a devida importância que a gente tem. Um exemplo que eu vou dar, certa vez, né, eu tinha um namorado na época, espero que meu marido não se importe de eu dar esse exemplo aqui, mas é só um exemplo, porque hoje em dia eu relembro as coisas que eu já fiz, que eu já aceitei, e eu penso o quanto que eu fui boba, que eu fui matura, que eu não tinha amor próprio. E são diversas coisas. Se eu for parar aqui para contar, gente, não só de relacionamento, né? Mas de namoro, de amizade, de do trabalho, da minha vida como um todo. Eu não sabia o que eu era, o que eu queria, o que eu gostava, o que eu não aceitava, eu não sabia. Então, um exemplo. Uma vez a gente ia sair em dois casais e tinha marcado um horário, mas aconteceu umas coisas lá e acabei demorando para começar a arrumar. E aí essa pessoa ficou, olha, Airo, vamos logo, porque a gente marcou tal hora, e me apressando, e me apressando, e me apressando. E aí fulano falou que vai estar lá com a namorada dele tal hora. Na verdade, a gente ia passar na casa dele. Então, gente, eu arrumei um desespero para poder arrumar logo. Não arrumei direito, fiz as coisas naquela correria, e isso já dá um estresse tão grande na gente, que é assim, já é horrível, né? E aí eu me apressei toda, saí do jeito que fui, a gente ficou todo, né, assim, aquela sensação ruim, aquele estresse. Quando nós chegamos na casa da pessoa, que a gente ia sair de lá, a namorada do outro rapaz estava tomando banho ainda. Então, gente, isso foi uma coisa que me fez refletir na hora o que eu estava aceitando. Porque a namorada do rapaz, ele não estava pressando ela, inclusive ele estava com um sorriso no rosto. Ele estava super tranquilo. Enquanto eu estava sendo apressada. E assim, eu fiquei indignada, sabe? Mas hoje eu tenho claro isso comigo e eu não aceito mais esse tipo de coisa. Se eu consigo ir no lugar, eu vou. Se não vai dar para eu ir, não vou. Se eu vou chegar atrasada, ok. Se eu não puder chegar atrasada, eu nem vou. Eu não vou sair esbaforida para agradar os outros, para estar ali sem estar contemplando a mim própria, porque sair é um momento de relaxamento, um momento que a gente vai tentar espairecer. Então, para que eu vou viver uma situação tão estressante quando eu deveria estar me sentindo bem? Então, esse é um exemplo, né? A gente tem que colocar limite nas coisas e mostrar o que a gente aceita ou não. A partir do momento que você demonstra o que você aceita, ninguém mais tem a petulância de te impor alguma coisa. A pessoa não tem nem coragem, né? Vocês já viram aquela expressão que fala assim, assombração sabe para quem aparece? Ela é bem isso. Muitas vezes a gente passa por coisas e aceita coisas porque a gente quer, porque a gente aceita. Enquanto se a gente tivesse uma outra postura, a pessoa não teria nem coragem de falar certas coisas, de fazer certas coisas. Então, a gente tem que ter essa firmeza, essa postura de não aceitar as coisas. Quando a gente
cuida da gente mesmo e a gente mostra quem a gente é, quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos, a gente também é cuidado pelos outros. Quando a gente não se cuida, quando a gente não se gosta, a gente não faz as coisas pela gente, ninguém faz. Isso é um fato. Isso está muito relacionado à teoria das janelas quebradas. A gente estuda isso em sociologia, né? É muito aí no tema de criminalidade. Essa teoria das janelas quebradas, ela se aplica a várias coisas, várias situações da vida. Que ela fala assim, que tem, por exemplo, tem um determinado bairro, com determinados edifícios, casas, que se ele tiver com as janelas quebradas, as pessoas se sentem mais à vontade de jogar lixo na rua, de pichar as paredes. Então, assim, a falta de cuidado vai agregando mais falta de cuidado, porque as pessoas se sentem à vontade. Já quando tem um bairro, por exemplo, que ele tá todo bonitinho, com as casas todas pintadinhas, tudo organizadinho, cercadinho, as pessoas se intimidam mais de jogar um lixo no chão, de fazer uma sujeira. Então, isso se aplica também às pessoas. Quando a gente está com as nossas janelas quebradas, a gente meio que dá uma licença para as pessoas tacarem mais pedra, para as pessoas fazerem sujeira na gente, digamos assim. Então a gente se abre para isso. Tudo é assim. Tem também um ditado que fala assim que às vezes até as pessoas mais velhas falam assim, ó, gente, quando vocês mandarem seus filhos pequenos para a escola, mande eles arrumadinhos, porque lá na escola, isso não é regra, né, gente? Mas às vezes as pessoas têm a tendência de tratar melhor as crianças que estão mais bem arrumadinhas. Quando às vezes a criança está desarrumada, ela dá a entender que os pais não ligam para ela. Então, se os pais não ligam, talvez alguns adultos se achem na liberdade de falar uma coisa com mais grosseria com essa criança, de tratar ela diferente. Enquanto quando eles veem uma criança bem arrumadinha, eles vão pensar duas vezes antes de maltratar, né? Que vão pensar assim, não, essa criança tem pai, tem mãe. Então, quando a gente se cuida, a gente mostra para os outros que tem que cuidar da gente. Outro ato de amor próprio, evitar lugares, pessoas e situações. Muitas vezes a gente se expõe a coisas que vão nos machucar, que vão nos atordoar, que vão nos constranger. E a gente sabe quais são essas situações. Essas situações às vezes acontecem de forma inevitável, mas muitas vezes podemos evitar. Lugares que tem pessoas que são desagradáveis, lugares que tem pessoas que são intrometidas na vida da gente, locais que são desconfortáveis, né, que não tem um lugar para sentar, que não tem um banheiro feminino decente. Então, assim, antes, quando eu era mais nova, talvez eu não me importasse com esse tipo de coisa. Hoje não, hoje eu prefiro evitar locais que vão me deixar agoniada, que vão me deixar desconfortáveis, que vão, né, que eu não vou me sentir bem. Para que eu vou nesses lugares? Para que eu vou encontrar com pessoas que são desagradáveis? Então eu evito ao máximo. Isso aí. Outro ato de amor próprio, gente, né, que é se proteger, se preservar, tem muito a ver com isso. Às vezes a gente se coloca mesmo em situações que são ruins. Então, muitas vezes ficar calado, ouvir mais do que falar, evitar tirar conclusões ou falar alguma coisa com a pessoa que às vezes a pessoa não pediu pra gente não pediu essa opinião, né? Então a gente às vezes esquece de se preservar. Às vezes a gente conta coisas da vida da gente que não deveríamos contar para pessoas erradas ou para pessoas que não precisam saber daquilo, que às vezes ficam sabendo de um problema que a gente tem, sendo que essa pessoa nem pode te ajudar. Às vezes ela vai se alegrar com o seu problema, ou não, mas quando você abre uma coisa de sua vida para alguém que não faz verdadeiramente
parte da sua vida, que não vai te ajudar nisso daí, você está se abrindo. E é nesse momento que talvez a pessoa ela vai ter um acesso a você. E o acesso a nós, como a nossa casa também, a nossa casa, o corpo e a nossa casa, ela não deve ser dada a todas as pessoas. As pessoas têm que, primeiramente, conquistar a nossa amizade, a nossa intimidade, a gente ter certeza de que essa pessoa quer o nosso bem, que essa pessoa se compadece dos nossos problemas, que essa pessoa se alegra com as nossas alegrias. Também nesse sentido, é contar os nossos planos, né? Às vezes a gente esquece de se preservar contando para os outros os nossos planos. Então, quando a gente se fecha assim no nosso templo, né, do nosso espírito, do nosso corpo, e a gente consegue segurar a língua, muitas vezes a gente consegue realizar muito mais sonhos, né? Outro ponto, gente, de ato de amor próprio é entender que a autoestima da gente, ela não está diretamente ligada à aparência apenas. A aparência, o cuidado, ele é importante. Por mais simples que a gente seja, né? Por mais humilde que a gente seja, o nosso cuidado pessoal, ele é importante, sim, né? A pessoa, ela pode estar ali com uma roupa, talvez que está velha, mas ela está com a roupa alinhadinha, está com o cabelo penteado, dentes escovados. Como a gente pode se cuidar, né? É sempre bom. Mas a autoestima, ela está muito ligada à pessoa que a gente é, que a gente sabe que a gente é, dos nossos valores, as nossas lutas. A gente sabe as coisas que a gente passou e que a gente foi uma pessoa de caráter, né, que não teve os valores aí corrompidos por dinheiro, por posição social. Então, assim, eu me orgulho. Talvez eu não esteja aonde as outras pessoas estão, assim, considerando posição social e tudo. Porém, quando eu olho para o meu passado, para as lutas que eu travei, eu sinto orgulho das coisas que eu fiz com os meios que eu tinha na época. E isso me dá uma autoestima. Então, quando eu saio na rua, por mais que eu não esteja arrumada adequadamente, por mais que eu não esteja com a melhor das aparências, eu sei que quando a pessoa me vê, ela vai falar, é a Aira. E a Aira tem uma história, né? E tem uma... tem o pacote completo que sou eu, que não é só a minha aparência, e que deve ser valorizado. Então, isso daí me acalenta, e eu consigo sair, eu consigo fazer as coisas sem pensar apenas no que eu estou aparentando, mas no que eu sei que eu sou. Eu não preciso também que as pessoas achem. Se elas não acharem, tá tranquilo, porque eu sou eu e pronto. Isso que me preenche, né? Outra coisa que eu queria falar, gente, já falei sobre o propósito de vida, né? É assim, ainda sobre o propósito, né? Que conforme a gente vai fazendo as nossas coisas, que a gente vai tendo esse propósito de vida, cuidando de si, a gente se engrandece a ponto da gente não precisar do valor que as outras pessoas nos dá. A gente se preenche por si só e tem aquela grandeza dentro de si, né? E isso também tem muito a ver com o amor de Deus nas nossas vidas, porque a partir do momento que a gente sabe que o maior de todos, que é Deus, nos ama, a gente não precisa do amor das outras pessoas. A gente se engrandece com o amor de Deus e com o nosso próprio amor. Apesar de que o amor dos outros é muito importante, né, gente? Mas é aí que tá o ponto, né, que eu falei no início do vídeo, que agora a gente chega aí nesse ponto aí que a gente vai comparar uma coisa com a outra. Eu quero ser amada sim, mas não pelo que eu faço, pelo que eu sou, né? Qual que é o limite da bondade da gente? É o limite da reciprocidade.
A gente tem que ser bom para as pessoas que são bons para a gente. A gente tem que ajudar as pessoas que nos ajudam. Então, também a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser a lixeira do outro. Que tem gente que só quer a gente para despejar os problemas, não tem nada de bom para falar para a gente, para trazer para a vida da gente. Isso acontece muito com as pessoas que são narcisistas, né? Vitimistas. Geralmente quem é narcisista é vitimista. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E identificar esse tipo de pessoa também é um ato de amor próprio. E a nossa intuição mostra demais quando alguém é vitimista. Muitas vezes a gente se nega a ver, né? A enxergar isso aí, mas a gente enxerga assim. Então, gente, ao menor sinal de que a pessoa é vitimista, é narcisista, ó, gente, não aceita esse tipo de pessoa na sua vida, porque ela só vai sossegar a hora que você não tiver mais forças, entende? A hora que você não tiver mais forças e não tiver mais nada para oferecer, essa pessoa simplesmente vai procurar outra para poder usar como ela te usava, né? Então, o limite da bondade é a reciprocidade, é um ato de amor próprio, você entender que você tem que ser recíproco com as pessoas. Agora, tem um porém aí, uma observação, que isso daí eu não estou falando de caridade e nem de justiça, né? A caridade, ela é importante se a gente for seguir os passos que Jesus Cristo, que ele ditou para a gente, né? Nos mandamentos dele, a vida que ele teve. A caridade, ela faz parte da vida do ser humano, para quem é cristão, né, pelo menos, e a justiça, né? Então, a gente ser justo é independente de qualquer coisa. Se você está beneficiando ou não, a justiça, ela tem que ser plena, né? Mas, tirando aí a caridade e a justiça, gente, é a reciprocidade. A gente não pode aceitar ser lixeira, ser a pessoa que só ajuda, que só escuta, e nunca é ajudado e nunca é escutado. Essa pessoa nunca traz para você coisas boas, alegrias, só trevas, né? Então, não. E outra coisa que temos que tomar muito cuidado também, gente, é com aquelas pessoas que ficam nos intitulando de guerreiras. Principalmente para nós mulheres, né? Nossa, mas fulana é guerreira. Até que ponto a gente tem que ser guerreira? Até que ponto vale a pena a gente estar sempre ali com as armas na mão, fazendo as coisas, ajudando, resolvendo problemas dos outros? Acho que o limite aí tá quando a gente não está se prejudicando. Então, a gente tem que se priorizar, gente. É um ato de amor próprio. Quando a gente está bem, inclusive, a gente consegue ser bom e ajudar as pessoas que nós amamos, que nos amam, né? Tanto que as máscaras de pressurização devem ser colocadas primeiro na pessoa, para ela poder colocar depois nos filhos e em quem mais ela deva colocar. Então é isso, priorização. São reflexões, gente, que eu já tinha na minha cabeça, mas depois, acho que velórios, né, enterros são momentos que trazem a gente muita coisa na nossa cabeça, né, muitos pensamentos. E assim, porque quando a gente se ama, a gente é amado. E nós queremos também flores em vida. Não só depois que a gente partir, né? Porque a gente não leva nada. Então, claro que a gente tem que ser bom para os outros, mas a gente tem que ter vivido uma vida também em que a gente se cuidou, em que a gente teve momentos felizes. E o amor próprio, ele faz a gente chegar em muitos pontos positivos na vida. Né? A gente vive muitas coisas boas pelo amor próprio. E aí, gente, finalizando aqui, tem uma música muito bonita da Whitney Houston, The Greatest Love of All. É uma música bem famosa dela, né? E eu já achava muito bonita. Quando eu ouvi a letra com a tradução, eu acho que se encaixa muito. Teve uma frase
que mexeu muito comigo, que eu acho que tem muito a ver comigo, de quando às vezes a gente é questionado sobre as nossas decisões, sobre a nossa profissão, sobre a nossa vida. As pessoas questionam e às vezes a gente se sente intimidado, mas a gente não tem que se intimidar, porque a gente tem que estar preenchido pelo que a gente é. E o mais importante é a nossa dignidade. Quando temos nossa dignidade intacta, não interessa em que ponto profissional você chegou, não interessa como que é a sua vida conjugal, não interessa as coisas que você conquistou ou não, porque a sua dignidade, ela está intacta. E isso aí ninguém pode falar. Isso daí tem que ser um ponto engrandecedor da pessoa. Então, tem uma parte, aquela parte mais bonita dessa música, essa música é muito conhecida, vocês devem conhecer, mas tem uma parte muito bonita que antecede o refrão, e no refrão, né, eu vou ler ela já traduzida, que fala assim: eu decidi há muito tempo não caminhar à sombra de ninguém. Se eu fracassei, se eu fui bem-sucedida, pelo menos vivi o que eu acreditava. Não importa o que eles tirem de mim. Eles não podem tirar a minha dignidade, porque o maior amor de todos está acontecendo comigo. Eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim. O maior amor de todos. É fácil alcançar, aprendendo a amar a si mesmo. Esse é o maior amor de todos. Então, gente, essa música, ela bate forte aqui dentro. É muito bonita, né? E eu fico por aqui. Eu queria conversar com vocês sobre esse tema. Se vocês quiserem comentar aí para a gente trocar uma ideia, vou ficar muito feliz em responder vocês. E é isso, gente. Vamos cuidar de nós, vamos nos amar, porque a vida, ela é muito curta. A gente não sabe o dia de amanhã. Tá bom, gente? Um beijão. Fique com Deus. Até mais.